Olá pessoal, bom dia. Como é que vocês estão? Então hoje nós estamos aqui para falar sobre estratégias para lidar com os estados emocionais que prejudicam o tratamento odontológico. E a gente começa falando, que a vivência da situação odontológica, tanto do ponto de vista do paciente como do dentista, é uma situação que produz alguns sentimentos desconfortáveis, como nós já falamos na aula anterior, do medo, da dor, da ansiedade. E esse desconforto, eles são prejudiciais tanto para o paciente como para o profissional. E então, quando a gente pensa nessas estratégias, a gente vai começar falando um pouquinho do profissional cirurgião dentista, quem é esse profissional, o que deixa ele vulnerável a esse adoecimento. Aí aqui a gente tem o estresse do dentista. Será que os dentistas são profissionais que estão vulneráveis ao estresse? O que deixaria o cirurgião dentista mais vulnerável? Então, quando a gente fala do estresse, a gente falou um pouquinho sobre isso na outra aula, ele decorre dessa perda do equilíbrio homeostático do organismo por agressões de origem interna ou externa. Então, o que seria isso? O organismo, na tentativa de adaptar com exigência, com algo que lhe é solicitado, então essa perda do equilíbrio acaba gerando estresse. E aí foi a pergunta que eu fiz, O que deixa o dentista vulnerável ao estresse? Alguns estudos mostram que o sedentarismo e o estresse eles foram apontados como principais fatores de risco para o cirurgião dentista. Isso foi um artigo que foi publicado em 99 em uma revista da Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas. E por que isso vem apresentando, O que é importante a gente pensar quando a gente fala o que deixa o dentista com estresse? A gente tem aqui algumas questões. Tem problemas físicos. Que problemas físicos são esses? De onde seriam esses problemas de onde seriam esses problemas físicos? O dentista, ele trabalha, com alguns esforços repetitivos e por conta disso ele pode ter algumas lesões, E outra questão importante também é a postura, que o dentista trabalha. Isso acaba podendo ocasionar problemas na coluna vertebral, que vem aí ocasionando algumas dores para esse profissional. Existem traumas oculares que são provocados por acidente, onde os olhos podem ser atingidos por uma das substâncias que é utilizada ali no momento do seu trabalho. O dentista, durante o seu processo de trabalho, ele exige ali muita concentração, aquele olhar fixo em apenas um pequeno ponto, E aí isso faz com que os olhos venham ressecar, arder. O tipo de iluminação necessária, isso influencia nesse contexto. Outra coisa que a gente vê aí é a exposição do barulho excessivo. Então, esse barulho excessivo, por mais que faz parte do dia a dia, que existe assim uma adaptação, a pessoa consegue conviver com aquilo, mas não significa que deixa de ser irritante. E isso pode causar alguma destruição de terminações nervosas, também provocando algumas lesões que muitas vezes irreversíveis. Então, esse ruído mínimo, daquele motorzinho ainda do mais tradicional, ele deixa o dentista numa exposição, que pode provocar o comprometimento da audição, da insônia, aumento da hipertensão arterial, doenças cardiovasculares. Então, outra coisa que a gente vê aí é o dever de dar atenção às sensações e emoções que podem alterar o comportamento do cliente. Então, o cliente, ele chega, com algumas emoções, com algumas dificuldades, e o profissional, ele sente no dever de
de ter que atender essas emoções, de ter que cuidar desse paciente. Aí já vem junto aí o dever de curar, porque o paciente ele cria uma expectativa. Quando ele vai até o profissional, ele deposita ali a sua confiança, ele faz ali o seu investimento e aí o profissional sente desafiado a ter que atender, a ter que dar a resposta desejada e que muitas vezes nem sempre será possível, porque pode ter algumas limitações. Outra coisa importante que a gente tem aí, essa comunicação reduzida. O profissional de saúde, ele trabalha em um contexto mais isolado, muitas vezes ele ali é a secretária. E quando você trabalha em um contexto onde essa questão da comunicação é reduzida, isso deixa você mais vulnerável ao estresse, porque a comunicação, a oportunidade de compartilhar, isso pode ajudar muito na saúde mental. Então, muitas vezes o profissional ele se sente sozinho ali, até porque o local que ele trabalha é um local mais isolado, mais fechado, mais silencioso, com poucas interações sociais. Então, aqui a gente viu aí um conjunto, de agentes que são prejudiciais e que vulnerabiliza esse profissional, deixando ele vulnerável ao estresse, ao adoecimento. Quando a gente olha para isso, tá? Não é para vocês desanimarem aí com a profissão, com o processo de formação de vocês. É que é importante que a gente tenha consciência de como é esse trabalho e quais são os recursos que a gente vai desenvolver para lidar com isso. Não é possível ter uma vida saudável, mesmo com esses fatores. Existem estratégias que podem minimizar. Uma vez que a gente olha aqui para esse slide e percebe esse conjunto de agentes. Então, tem sim. E aí, eu tenho outro tópico que é como desfrutar de um bem-estar profissional. O que a gente precisa entender é que quando a gente pensa na nossa profissão, o bem-estar profissional, ele é fundamental para o nosso desempenho, ele é fundamental até para a própria evolução, para a sua satisfação no trabalho. Então, quando a gente olha para essas questões aqui que tem no slide, a gente começa a pensar o que vai ser importante. Então, o dentista ele deve reconhecer e ser capaz de controlar suas emoções. Por isso a importância do autoconhecimento, da inteligência emocional, que é um texto que nós já estudamos. Por que é importante reconhecer e ser capaz? O dentista ele precisa identificar ali quais são suas emoções, o que emergem diante do perfil de cada paciente. Aquele paciente mais autoritário, aquele paciente mais passivo, aquele paciente mais exigente, o que cada paciente desse provoca. Então, a gente precisa estar atento, porque a partir do momento que eu consigo identificar o que emerge em mim, a culpa, o que emerge em mim um sentimento de impotência, o que emerge o sentimento de raiva, aí a gente vai começar a prestar atenção para identificar e exercer o autocontrole sobre esses sentimentos, a autorregulação. Autocontrole e disciplina pessoal ajuda na tranquilidade. Como é que é esse autocontrole, essa disciplina pessoal? O nosso bem-estar ele depende de disciplina. Se a gente não tem uma disciplina com nossa própria vida, com nossa rotina, a gente fica mais vulnerável ao estresse, a se perder no meio de tantas coisas que a gente tem aí para fazer. Então, essa disciplina é justamente você conseguir ter ali uma meta e você conseguir organizar dentro do seu cronograma. Muitas pessoas se perdem com a procrastinação, tem alguns projetos para serem desenvolvidos e vai adiando, deixando ali para o último momento. Então, isso são coisas que vão vulnerabilizando. E aí a gente precisa, outra coisa importante, aceitar seus próprios limites e gostar de si mesmo.
todos nós temos limites. Todos nós precisamos entender que nós temos competências que vai ressaltar em uma área e outra área a gente não vai ter um certo destaque. E aí a gente vai ter que... Então, quando a gente fala do autoconhecimento, envolve isso também, é aceitar os próprios limites, porque é entender no que é mesmo que eu sou competente, onde é que eu saio bem, onde é que as coisas fluem muito bem comigo e onde é que eu preciso enxergar que eu tenho alguns limites. E esse entendimento dos limites faz a gente conseguir viver melhor. Agora, a questão dos limites é uma coisa importante. Entender os limites é diferente, né, de você não usar ali todos os seus recursos, porque quando a gente usa todos os nossos recursos em prol de um paciente, dá toda a nossa dedicação e os resultados não ficam satisfatórios, a gente vai entender que houve limites ali, apesar de toda a minha entrega, de toda a minha dedicação. Uma coisa que ajuda também nesse bem-estar profissional é um ambiente planejado adequado. As cores, elas influenciam no bem-estar. Alguns cuidados, alguns detalhes que você pensa nesse seu espaço de trabalho, eles têm uma influência muito importante. Então, ao pensar no ambiente, a gente precisa, como é que eu posso deixar esse ambiente mais agradável? O que eu vou colocar aqui para estar ligado, né, à tranquilidade, ao bem-estar? Outra coisa importante são as pausas periódicas para relaxamento. Então, em uma rotina de trabalho estressante, a gente precisa, no intervalo entre um paciente e outro, parar para fazer um alongamento, para fazer uma respiração diafragmática. Então, esses intervalos é o momento de você estar cuidando de você, porque se a gente não cuida da gente, como é que a gente vai cuidar do outro? Desligar do trabalho ao chegar em casa, isso é algo bastante desafiador, mas que é necessário ter esse limite. A alimentação adequada é super importante, porque quando a gente alimenta bem, dorme bem, pratica atividade física, isso vai influenciar no bem-estar profissional. Então, o bem-estar profissional, gente, é um conjunto, né? Ele vai resultar de um conjunto aí de elementos que podem influenciar nesse processo. Então, vamos agora falar sobre as emoções negativas do paciente. Então, até aqui a gente falou sobre a questão do dentista, né? O estresse do dentista, o conjunto aí de elementos que contribuem para esse estresse do dentista. E a gente fala agora das emoções negativas do paciente odontológico. O nível do medo e ansiedade pode tornar o estímulo mais doloroso. Então, quando a gente pensa, muitos pacientes que procuram o dentista, eles vão ali tentando buscar um alívio para aquele desconforto que ele está vivenciando. Só que o tratamento odontológico, ele pode também desencadear emoções negativas. E por desencadear emoções negativas, alguns pacientes podem desenvolver um pânico, né, um medo intenso ali desse tratamento. Então, além desses sentimentos que são evocados pelo medo, porque o medo da dor, a dor gera uma certa ameaça, a dor ela nos lembra da finitude, a dor faz entrar em contato com nossas limitações. Então, existe também, além desse medo que vem decorrente da dor, pode vir também um medo do próprio procedimento que o profissional vai estar realizando. Né? Medo de que durante esse tratamento os seus objetivos não sejam alcançados, que provoque até algum dano estético ali no seu, né? na sua face. E aí o que é importante? Quando a gente saber que quanto melhor for a condição psicológica desse paciente, mais fácil o dentista poderá desenvolver o seu trabalho. Então, o paciente, ele precisa, né, na verdade, desse controle emocional. E aí é importante que o dentista, ele vai acolher esse sentimento, acolher essas emoções,
tentando trazer para esse paciente uma maior segurança emocional. E essa segurança emocional é pela forma que você acolhe, pela forma que você orienta, os cuidados que você tem a explicar sobre o procedimento, porque quando você está diante de um procedimento que você não sabe o que vai acontecer, como será, isso intensifica mais a ansiedade. Então, o dentista ele pode e deve tentar trazer essa segurança emocional para esse paciente. Porque cada vez que a gente confronta com situações, perigosas ou passíveis de causar dano, o nosso organismo ele sempre prepara para a reação de luta ou de fuga. Então, quando estamos diante de uma situação de medo, ou a gente vai enfrentar, vai para a luta ou vai para a fuga. São essas duas opções que a gente tem. Então, quando a gente não pode fugir, a gente acaba tendo alguns conflitos emocionais que vai intensificar a dor. E muitas vezes o profissional não compreende, porque assim, o profissional costuma dizer assim, mas isso não justifica tanta dor. Mas o que tem aí da subjetividade desse paciente, que pode estar fazendo com que essa dor torne mais intensa? E aí o texto traz para a gente algumas estratégias que ajudam a formar um bom relacionamento. Comunicação com o paciente. Gente, a comunicação ela é essencial. Profissional que lida com o público, que trabalha com pessoas, ele precisa desenvolver a habilidade de comunicar. Então, se a situação, mesmo que for desagradável, ela precisa ali estar diante de um contato que ajude esse paciente a expressar os seus sentimentos, a expressar as suas angústias, a expressar os seus medos. Porque o dentista ele vai ter que explicar aí os procedimentos que vão ser desenvolvidos, mostrando todo o procedimento, como eu disse anteriormente, a importância de trazer uma clareza para esse paciente. E o cliente ele tem que ser prevenido daquilo que vai acontecer, ele tem que ser alertado, que pode ter situações desagradáveis. Então, quanto mais ele está informado do que vai acontecer, a importância de cada procedimento que vai ser adotado, esse paciente vai se sentir mais seguro, porque o desconhecido nos causa medo, o desconhecido nos deixa inquieto. Então, a gente precisa ir familiarizando com aquilo que está sendo dito. Então, alguns passos são importantes. Quando a gente pensa nessa comunicação, a gente tem que trazer para esse paciente também a técnica odontológica a ser utilizada durante a intervenção, ela tem que ser descrita de forma simples. Não adianta você ficar descrevendo os procedimentos com termos técnicos que o paciente não entende. Tem termos que só devem ser utilizados entre profissionais, porque o paciente não vai ter uma compreensão dos termos mais técnicos. Então, eu tenho que lembrar que quando eu estou explicando o procedimento, eu estou falando com o leigo, não é com alguém da minha área. O paciente ele deve ser informado sobre o que espera, como agir de forma colaborativa. Então, eu posso chamar o paciente, olha, você pode colaborar comigo a partir do momento que você sinaliza, que você tenta agir de determinada forma. O paciente ele deve ser informado sobre as providências que estão sendo tomadas, caso algo esteja dando errado, ele tem que passar essa clareza, olha, isso aqui, nós estamos resolvendo isso, tem providências já sendo tomadas para a sua segurança, para o seu cuidado. É sempre importante dizer ao paciente que ele precisa sinalizar quando algo está ali desconfortável, dolorido. É importante também o uso de expressões de encorajamento, para que o paciente sinta ali motivado naquele tratamento, que você consiga estar motivando com palavras de entusiasmo, ressalta a importância dele estar ali dando essa atenção para ele. Que bom que você está cuidando de você, ajudando ele a perceber que
mesmo que está desconfortável, mas isso vai ter um benefício para esse paciente. E outras coisas que podem ser ofertadas também são músicas. Como alguns profissionais gostam muito de apresentar música instrumental, porque acaba tranquilizando o ambiente. Alguns profissionais costumam usar filmes para que o paciente desfoque do tratamento e comece, a acompanhar ali o filme. Quando é criança, tem outros cuidados a serem colocados durante o procedimento para facilitar. E aí essas estratégias vão ajudar no bom relacionamento, também envolvendo o ambiente aí. Desculpe, faltou aqui o slide sobre a consulta inicial. O que seria essa consulta inicial, acho que vocês devem ter uma aula sobre isso de uma outra disciplina. Mas como a gente falou que a confiança desenvolve nesses primeiros encontros, então antes de iniciar o procedimento ali que o paciente busca, existem algumas informações que você precisa buscar desse paciente. Então, você precisa conhecer um pouco. Na psicologia, a gente chama da fase social. O que é a fase social? É o momento que eu deixo o paciente à vontade, vou conhecer um pouco da sua história. Vou perguntar sobre o seu nome, sua idade, onde mora, com quem mora, o que faz, qual a sua rotina. Então, depois desses dados pessoais, já aproximando do paciente, você vai com a história odontológica, você vai começar a fazer perguntas voltadas para o tratamento, se já procurou um profissional anteriormente, quais os tratamentos que já foram realizados. É importante também fazer perguntas sobre a história física desse paciente, para verificar se tem alguma alergia, que pode influenciar ali nos procedimentos que você vai utilizar, no anestésico que você vai utilizar. Então, informações, quanto a hobby, a ocupação, durante o seu trabalho ajuda também o paciente a distrair. Então, ouvir com atenção e cortesia é muito importante, tá, gente? Quando a gente faz essas perguntas, não é interessante estar perguntando como se fosse a preencher um questionário, mas você vai perguntando, atingindo seus objetivos que você precisa com o profissional, mas em um tom mais horizontal ali, de conversa com esse paciente, e você vai buscando atender os dados que você precisa. Então, é importante nesse encontro inicial, nessa primeira consulta, onde você está buscando conhecer sobre o paciente, sobre a história odontológica, sobre a história de saúde física, o tom de voz influencia muito, o modo como fala. A liberdade que você dá para que esse paciente expresse, tire dúvidas, pergunta. A informação clara daquilo que você faz. Então, sempre nessa primeira consulta é importante, depois que você fez toda a sua parte, contemplou esses aspectos da história de vida, da história odontológica, da história de saúde física, dá um espaço para que o paciente tire suas dúvidas, faça perguntas. Isso é muito importante e faz parte desse momento, dessa primeira consulta com o paciente, para que você consiga caminhar bem o paciente. Então, tudo isso aqui faz parte desse rapport, que é dessa qualidade na relação, desse encontro com qualidade, dessa aliança, desse vínculo que é fundamental aí na relação profissional. E aí, esse conteúdo a gente termina aqui, E aí, desejo aí um bom dia para vocês. Que Deus abençoe, que seja um dia iluminado, muita alegria, paz, amor, esperança também, Que é o que a gente está precisando nesses dias. Ok? Tudo de bom para vocês. Qualquer coisa, vocês podem deixar aí as dúvidas, comentários na plataforma onde eu vou deixar a aula.